Toda carteira de investimento precisa daquele ativo que vai fazer a diferença. E na minha, esse é o TIGAR, o TG Ativo Real. Esse fundo imobiliário representa 11% da minha carteira, mas é responsável por 16% do resultado de dividendos. Aliás, ele e outros 4 fundos imobiliários que eu tenho representam quase 60% de todos os dividendos. Aliás, a minha carteira, chamada Meu Burrinho Lá na Sombra, você pode acompanhar lá no Instagram ou pelo Telegram. Mas no final do vídeo eu vou deixar também algumas imagens aí para que você possa acompanhar. Mas por que o TIGAR ele traz um resultado tão bom? Vamos tentar entender um pouco a respeito dele hoje. Bom, ele é um fundo classificado como híbrido, e isso significa que ele pode ter tanto papel quanto tijolo dentro do seu portfólio. Se você não entende bem o que é um fundo de papel e um fundo de tijolo, estou deixando um vídeo aqui em que eu explico um pouco mais essas diferenças. Mas o TIGAR ele pode investir em vários segmentos aí do setor imobiliário. Ele investe principalmente em desenvolvimento imobiliário, mas também em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, ele acaba investindo em dívida imobiliária. Fundos de desenvolvimento, o que eles fazem? Eles, como o nome já diz, desenvolvem, os projetos e depois que o empreendimento está pronto, ele vende e acaba aquilo ali. Acabou o fluxo de pagamento, não tem mais nada para receber. A Bolsa de Valores tem vários fundos de desenvolvimento, a maior parte deles com tempo específico para acabar. Acabou o fluxo de pagamento, o fundo ele se encerra. O TIGAR não, ele é um fundo com prazo indeterminado, ou seja, não tem prazo para acabar. Mas o que acontece? Qualquer empreendimento tem aquela fase em que você vai receber muito dinheiro e depois essa curva ela diminui. No caso do TIGAR, ele tem vários empreendimentos, porque isso faz com que tenha sempre um fluxo de pagamento entrando ali na conta. Mais uma estratégia que eles utilizaram para não deixar esse fluxo de pagamentos muito irregular foi justamente investir em CRIs, porque dessa forma eles conseguem trazer esse pagamento de uma forma mais linear, mais previsível, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas antes de falar um pouquinho mais a respeito dele, deixa aqui para mim nos comentários. O que você acha a respeito de fundos de desenvolvimento? Acha muito arriscado? Você tem o TIGAR na sua carteira? Tem algum outro fundo? Dito isso, vamos em frente. Bom, como eu disse, o TIGAR é um fundo considerado híbrido. Aqui temos o seu preço atual, que é de R$ 127, e a relação de preço sobre o valor patrimonial é de 1,05, o que equivale a dizer que ele está 5% acima do seu valor, que seria o normal. Nos últimos 12 meses, o seu rendimento, o dividend yield, foi de 12,62% e o rendimento por cota de 1,59%. Mas nos últimos meses ele vem pagando melhor, Mas só no último mês, o dividend yield dele foi de 1,25%. E supondo que ele mantenha esse pagamento aí na casa de 1,59 todos os meses, vai dar um dividend yield de mais de 15% no ano. E aqui aquela tabelinha, Se eu tenho uma cota aí do TIGAR, recebo 1,59, com 10 cotas, 15,90, 100 cotas do TIGAR, ou 12.700 investido, recebo R$ 159, com 1.000 cotas o negócio começa a ficar interessante, R$ 1.590, olha só, é mais que um salário mínimo, não é mesmo? E com 10.000 cotas, ou 1.270.000, eu tenho um rendimento aí de 15.590, isento de imposto de renda entrando na minha conta. São 84.000 cotistas hoje do TIGAR, a liquidez dele é bem tranquila, ou seja, o volume de negociações, por isso que ele está na posição 28 do IFIX, mas não são muitos os fundos imobiliários com cotas do TIGAR na sua carteira. Mesmo porque, entre os fundos imobiliários, eles não gostam de arriscar muito aí em fundos de desenvolvimento. E olhando aqui para os dividendos, olha só a evolução. Durante 7 meses seguidos, o TIGAR aumentou os seus dividendos. É isso mesmo. Então, ele saiu lá da casa de 1,20 mais ou menos para 1,59. E isso é muito bom, quando o fundo imobiliário começa a aumentar seus dividendos. E lá no relatório gerencial, a gestão já previu esse aumento, E eles fizeram a projeção de que vai ficar mais ou menos nesse patamar até o final do ano. Atualmente ele tem 193 ativos em 20 estados e 108 municípios brasileiros. O principal indexador é o IPCA, mas ele também tem IGPM e INCC. Mas falando especificamente dentro da carteira de CRIs, o que a gente vê aqui? Que ele tem operações que esses contratos, na sua maior parte, estão em São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás, e embora sejam aí de segmentos até que trazem mais risco, loteamento, multipropriedade, incorporação, quase 80% aí do portfólio é bem seguro, Cotas única e sênior
são as mais seguras que nós temos. Bom, eu não vou acabar detalhando muito aqui a respeito do Tigar, mas o mais importante para saber é isso. Ele é um fundo de desenvolvimento que tem também investimento em CRIs e dessa forma eles tentam manter um rendimento constante. Envolve mais riscos? Sim, envolve mais riscos, mas como eu falei, é importante a gente sempre ter aqueles ativos que vão trazer mais resultado. Isso faz até lembrar, né, daquela regra de Pareto, né, de que 80% do nosso resultado às vezes vem de 20% do nosso esforço. Ela não é exatamente matemática, mas olhando aqui para minha carteira, eu vejo isso. Porque, como eu disse, 5 fundos são responsáveis aí por quase 60% dos dividendos. Aliás, por falar nisso, vou passar rapidinho aqui para vocês verem como é que está a carteira, meu burrinho lá na sombra. Essa semana eu bati a marca aí de R$ 5.000, né, investidos. Estou bem contente. Tem aí meus fundos imobiliários, né, as minhas ações. 3.500, um pouco mais aí, investido nesses fundos imobiliários. E aqui eu tenho as ações, R$ 1.460. Está com um pouquinho de desvalorização aí em relação ao que eu já investi. Quer saber um pouco mais a respeito da carteira? Vai lá no meu Telegram, no Instagram, estou deixando aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, eu peço para deixar um like. Por favor, compartilhe aí com seus amigos, se inscreve se você ainda não é inscrito. E não deixa de comentar, isso é muito importante. Eu gosto de ler, né, e tento responder todos os comentários. E por hoje é isso, eu te espero para o próximo vídeo. Um grande abraço, fui!